Shiba Inu se recupera e sobe mais de 30% aí, pessoal. Chegou aqui no canal, já deixa aqui a inscrição de vocês, já deixa aqui seu like, tá? Pra gente bater a marca de 12 mil inscritos. E temos aí uma meta para chegar a 15 mil inscritos. Então deixa aqui seu like aí, pessoal. E é o seguinte, o token Shiba Inu se recuperou aí, que a gente já estava prevendo aí que ele ia recuperar, ter uma alta, né? Uma nova alta que a gente vinha falando. E acabou que já está aí no gráfico acontecendo essa alta. Então quem pegou a dica que nós passamos aqui no canal, pegou ele aqui na 33, né, o preço 33, chegou a bater ali cerca de no 38 ali, mas agora está aqui em 36, tá? E quase 37. Então quem pegou aí, que a gente passou no vídeo ontem aí, até começou a subir tudo novamente. A gente já vinha avisando aqui que é assim que a gente trabalha aqui no mercado de criptomoeda. A gente espera uma baixa para fazer compra, não se compra nenhum ativo quando ele está na alta, tá? A não ser que ele tenha uma notícia muito forte, muito impactante aí, alguma atualização gigante dos tokens, daí a gente vai e aporta alguma coisa para fazer um lucro, tá? Mas se o mercado anda meio estável, não tem notícia nenhuma que pode fazer o token subir mais, não tem queimas e tá lá na alta, a gente não compra, a gente compra nesses momentos de queda, tá? Então eu passei num vídeo para vocês a estratégia que a gente utiliza aí para a gente ganhar mais tokens Shiba Inu. E nessa estratégia que eu tô lucrando aí cerca de R$100 aí, só com essa estratégia que eu já tinha feito aí, eu mostrei no gráfico para vocês como é que faz, né? E a minha estratégia que estou utilizando é para fazer cerca aí de uns R$400 ainda até o fim de semana, tá? Então só com essa estratégia que eu ensinei para vocês aí de comprar na baixa, tá? E geralmente quando o Bitcoin e Ethereum cai, tá? Então essa notícia que eu venho trazendo aqui para vocês já era de se esperar, tá? Já era de se esperar. Só que agora a gente fica eufórico para a possível nova alta que se desenha no gráfico, tá? Que daí seriam não só esses 20, 30%, aí seriam 100%, 200%. Só que aí precisa do token avançar com seus projetos, tá? Precisa o Shiba Inu avançar com os projetos deles. Aí sim a gente entrar numa nova alta maior, tá? Que seria a quarta onda aí de uma alta, que é a última que teve, né? A terceira onda foi de 300%. Então essa quarta onda poderia ser de 100%, 200% do seu capital, tá? Para você fazer um lucro muito grande. Então olha aqui, pessoal, que eu já vinha falando para vocês, ó, Shiba Inu recuperou 30% nesses últimos 3 dias, que eu já estava avisando aqui nos vídeos. E 64% das pessoas que estavam com o token e compraram ali na baixa tiveram esse lucro. Então é o que eu vinha falando para vocês. Se você já estava rodando uma quantidade de seus milhões de Shiba na carteira, teve a queda, beleza, você ficou no prejuízo um pouco ali. Só que se você usou a estratégia, inteligência e colocou mais dólar aí para poder entrar na baixa, você está lucrando 30%. Então, se você não assistiu essa estratégia, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir, tá? Que é esse vídeo aqui, pessoal, tá? Eu tô mostrando aqui que eu vou deixar na descrição, mas você pode procurar ali. Apenas 700 pessoas assistiram o vídeo, tá? Tem outros vídeos que muitos mais de vocês assistiram, mas esse vídeo aqui é bem importante, tá? Pelo conteúdo que eu explico assim os 3 quesitos que fazem você perder ou ganhar dinheiro em criptomoeda. Então, nesse vídeo aqui importantíssimo, você que está acompanhando aqui o canal, eu peço que vocês vão lá e assistam só pelo conhecimento que tem ali dentro, tá? E a estratégia que eu fiz, que eu falei lá nesse vídeo, que faz um dia atrás, tá? Mas ainda dá para utilizar, tá? Então, para próximas quedas do mercado, tá? Então, uma ótima estratégia. Se você é iniciante, também é importante você assistir esse vídeo, que você vai conseguir entender como que funciona essas estratégias que grandes traders usam, tá? Não é... Essa estratégia eu copiei de grandes traders, tá? E também a gente vai aprendendo aí conforme vai passando o tempo no mercado, tá? Então, por isso que eu faço alguns lucros sempre quando cai as criptomoedas, porque daí sempre tem que ter uma quantia reservada para você comprar, tá? Então, isso que aconteceu foi importante aí, o token subiu aí 30% e quem conseguiu se posicionar novamente ganhou mais um lucro aí para aumentar a sua mão de Shiba, tá? Por que a gente vem falando que aumentar a posição do Shiba? Porque o Shiba Inu, eu já vinha trazendo para vocês, vai acontecer queimas, tá? Eu vou trazer um vídeo específico sobre isso. Já expliquei como é que vai ser um pouco das queimas em outro vídeo também, tá? Então, e isso vai agregar valor no token, tá? E agora o token ali continua ali em 13º lugar, tá? Aí no CoinMarketCap,
tá? O Shiba Inu precisa aí de mais, de que a empresa avance rapidamente com suas criações desse play to earn deles, tá? Mas outra coisa interessante que essa notícia aqui, as baleias estão comprando ainda, pessoal, eles continuam comprando. Então por que eles compram na baixa? Para lucrar, né? Então uma baleia comprou 99 bilhões de token, tá? Enquanto o Shiba começa a ter uma alta, tá? Então ele fez essa aquisição aí de 99 bilhões de token, tá? Que dá cerca aí de 3 milhões, quase 4 milhões de dólares. O cara comprou isso daí em Shiba Inu. Ele comprou, olha aqui, observe uma coisa que eu venho falando para vocês. Olha onde ele comprou, tá? Ele comprou aonde? Em 32, pessoal, naquela baixa que teve. Então ele usou a mesma estratégia que a gente tem que utilizar, é a mesma estratégia que esses baleias utilizam, tá? Porque se ele comprou essa quantidade enorme aqui, 4 milhões de dólares em token, eu vou colocar aqui para vocês quanto que dá mais ou menos. Ele faturou uma grana preta, tá? Então ele tirou aqui com 4 milhões de dólares, ele tirou uns 100 mil dólares, ele tirou aí um apartamento aí nos melhores lugares do Brasil, aí ele tirou o valor num trade só. Só foi ali, comprou, sabendo o que está fazendo e lucrou 100 mil dólares, então 400, 500 mil reais aí ele lucrou só porque ele utilizou a estratégia que eu passei para vocês. É a mesma estratégia que a gente utiliza aqui, só que claro que a gente utiliza uma banca menor, tá? Não utiliza 4 milhões de dólares, mas se a gente conseguir utilizar, o quanto mais a gente conseguir utilizar de banca, mais a gente lucra, tá? Então eu passo essa estratégia para vocês conseguirem se posicionar no mercado. E outra coisa que vocês têm que entender, que com Shiba Inu tem que ter paciência, tá? Porque o token não depende, ele depende muito, claro, da comunidade, mas ele depende também agora dos próximos projetos que está por vir, tá? Que é o jogo, que é o play to earn, que é as queimas. Então isso vai demorar algum tempo, tá? Vai ser lá para o ano que vem, lá por meio de junho, julho, a gente vai começar a ver frutos. Quem comprar esse token agora vai começar a botar muito dinheiro no bolso lá na frente. E é assim que esses caras fazem. A gente faz o que? A gente copia igual, a gente só replica o que eles fazem. A gente não é nenhum, aqui no canal, nós estamos aqui para ensinar vocês a como enxergar o mercado igual esses caras enxergam. E as baleias são importantíssimas para isso, porque eles fazem o posicionamento deles, a gente faz igual, replica com o nosso saldo e acaba a gente ganhando uma grana junto com eles, entendeu? Porque eles já têm mais tempo de mercado, são grandes empresas, grandes players aí que estão dentro do mercado, já sabem como que faz isso, eles já sabem o que estão fazendo, tá, pessoal? Eles não estão ali botando 4 milhões de dólares em Shiba Inu de bobo, não, isso eu tenho certeza. Então eles estão botando porque eles vão lucrar um monte, e já lucraram, né? Então vocês podem ver aqui que já lucraram, já bateu aí, como eu falei na outra notícia, mais de 30%, tá? Imagine 30% de 4 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia do quanto dinheiro esses caras fazem. Então só para vocês entenderem o que é um grande play no mercado. E eles estão agindo muito em cima do Shiba Inu, tá? Eles estão agindo demais. Já passam mais de 1000 carteiras. Olha aqui, ó, mais de 1000 carteiras lá na rede Ethereum que estão fazendo isso com o Shiba Inu. Que estão comprando cada vez que cai, eles compram. Porque olha aqui, ó. Eles esperam isso daqui, pessoal. Isso daqui que eles esperam. 800% de lucro. Isso aqui que eles esperam. Eles estão esperando a nova alta. Que eu estou falando aqui para vocês faz uns 2 meses que vai ter a quarta onda, a nova alta. Vai ter a nova alta, tá? Essa nova alta, quem fizer 800%, 1000% vai ficar rico. Eu estou posicionado com milhões de Shiba. Tenho bastante guardado. Tenho bastante rodando bastante. E cada vez que cai eu vou lá e sempre aporto mais um pouquinho, porque eu sei que quando chegar essa nova alta, pessoal, é para ficar rico, não é para brincadeira não, tá? Isso aqui é um mercado que tem que ter paciência, tem que ter uma banca reservada para fazer aquilo e saber o que está fazendo. E a gente vai fazendo o que? Vai acompanhando esses baleias, que esses baleias aqui eles não estão errados, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem do todo, se duvidar, esses caras sabem de todo o projeto que vai ter lá o ano que vem sobre o Shiba Token. Então aqui no canal eu vou tentar trazer sempre para vocês o que eles estão fazendo para a gente replicar igual, tá? E tá dando certo. Para mim tá dando certo, para vocês tem que dar certo também. Não é impossível dar errado, tá? Então sobre o Shiba Inu é isso que a gente espera dele. Espera essa quarta onda, acompanhar essas baleias. Claro que essas baleias aqui, quando eles pegarem a quarta onda de alta, eles vão lucrar um absurdo, né, pessoal? Eles vão lucrar ali
quase bilhão, né? Como já aconteceu com alguns aí. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês vão comprar Shiba, use daquele dinheiro que vocês não tenham que pegar, pessoal, porque vai ter oscilações do preço do token. Se você vai rodar, você tem que saber olhar o gráfico de 6 em 6 meses, 7 em 7 meses, ou mínimo 3 meses. Se você olhar a cada uma semana, aí você vai tomar decisões erradas, porque você vai ver o token cair, às vezes corrigir ali, que nem corrigiu da última correção que aconteceu aqui, ó. Acho que foi 50%. Daí você acaba saindo fora e entregando seu dinheiro para essas baleias. E essas baleias entram e vão fazendo dinheiro. O dinheiro, ele vai em direção, pessoal, a quem quer o dinheiro. Então, determine que você quer o dinheiro para você colocar o dinheiro no seu bolso, tá? Então é isso que você tem que fazer. Separa uma grana aí. Quando você conseguir fazer um posicionamento aí acompanhando aqui o nosso canal, a gente vai estar aqui junto. Quando o mercado despencar todo, o Bitcoin, Ethereum, ele carrega todos os outros ativos para baixo. E isso é uma chance para a gente aportar mais, comprar mais. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui um pouco fora do assunto. Olha aqui, ó. O Bitcoin recuperou aqui 5%, o Ethereum 7%. E vamos colocar o BNB aqui também, 4%. Mas vamos ver que o que essas três criptomoedas fazem quando eles começam a ter alta. Olha aqui para baixo. Dá uma olhada aqui, tanto de moeda que subiu. Olha isso. Então, pense se você tivesse comprado um pouco de cada moeda dessa aqui, ó. Quando estava no vermelho o mercado todo. Olha quantos por cento cada uma subiu 24 horas. Se você comprasse 10 moedas, o mínimo dela subiu 10%. Você teria 100% de lucro. Então, só para você ter uma ideia de como a gente está com uma estratégia aqui muito boa. Quando o mercado cai aqui com o Bitcoin, a gente tem que pegar, pessoal, tá com o dólar na mão. Quando começar a subir, já pega os seus dólares, escolhe as melhores moedas que você conhece. Primeiramente tem que escolher as moedas que você conhece. E aí você só vai fazendo lucro. Então a hora que o mercado cai é a hora que a gente dá risada, pessoal. Não é a hora que a gente tem que chorar, é a hora que a gente tem que dar risada. Porque daí a hora que ele começar a levantar de novo, é a hora que a gente vai botar o lucro. Mas a gente vai rir mais ainda, porque daí a gente vai botar mais lucro no bolso ainda. Porque daí o mercado corrigiu onde a gente queria e vai levar o lucro pra gente lá em cima. Tá? Então eu vou ficando por aqui com o vídeo, pessoal.